Doutor Fernando, vem aqui me ajudar a fazer com que todo mundo entenda o que acontece mais ou menos com o nosso cérebro. Lindas as imagens. Quando a gente está rezando, quando a gente está meditando, como o Arthur estava falando, a Bruna também, a gente colocou a nossa arte aqui do cérebro para tentar explicar. Bom, Vera, a gente está agora na era de aquário, né? Então, a fé e a ciência estão se conversando, está diferente. Trabalhos neurocientíficos mostrando como funciona o cérebro durante a oração já mostraram que algumas áreas, como o lobo frontal, que está relacionado com a concentração e com a atenção, e a parte emocional do cérebro, o sistema límbico, e aqui giro do cíngulo e tálamo, ficam mais funcionantes durante a oração. Sim. E, ao mesmo tempo, o que é interessante, a parte posterior do cérebro, a região parietal, que é responsável por a gente ter esse entendimento do meio ambiente, o entendimento do nosso corpo, da dimensão do nosso corpo físico, do tempo, se silencia. Então, o cérebro funciona num formato diferente. A gente abre portas para o que a gente chama de efeito placebo funcionar melhor. O que é efeito placebo? Quando a indústria vai testar um medicamento, ela não pode simplesmente criar uma fórmula que a gente sabe que tem alguma explicação para tratar aquela doença e oferecer para a população. Ela precisa comparar. E muitas vezes comprimidos falsos, de mentira mesmo, né, ou de açúcar ou de farinha, são oferecidos e comparados. Então é assim que é feito o trabalho científico com medicamentos. E existe o efeito placebo. Pessoas que tomam esse remédio, que não é remédio de verdade, 20% a 30% experimentam melhora. Então hoje em dia a gente está estudando isso. Não só fé em Deus, mas fé no próprio tratamento. E isso acontece quando a gente está rezando para a gente ou quando a gente está rezando para alguém? Como é que a pessoa recebe isso? O cérebro, existe essa troca de energia? Existe essa troca. Muita coisa a ciência não sabe explicar, mas a gente percebe o que acontece. Por exemplo, tem trabalhos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam oração, eu estou falando, pessoas que receberam oração, elas nem sabiam que estavam recebendo um pensamento positivo. Tem alguém rezando por elas. Exato. Comparado com um grupo que não recebia oração, tinham menos complicações. Não mudava a mortalidade, não é que as pessoas morriam menos, isso não acontecia. Mas complicações como, por exemplo, soltar um catéter, uma infecção urinária que poderia ser evitada, teve impacto estatístico. Então, hoje em dia, um médico chegar para a família e falar, olha, vamos orar, vamos rezar, não é alguma coisa, uma medida simplesmente humana. Não é um embasamento, clichê, né? Exatamente, tem embasamento científico. Então, orar, ter o pensamento positivo, tanto com a gente como com as pessoas que estão no hospital, a gente brinca, né? Os muros de hospitais, as paredes de hospitais, ouvem mais preces sinceras do que, às vezes, muitas igrejas, porque as pessoas ali estão querendo mesmo. E existe essa comunhão com Deus e isso impacta no tratamento. Bacana, doutor. Vamos rezar então, hein, gente? Vamos orar.